algo assim. O que a gente faz? A gente guarda na geladeira, porque a gente sabe que a diferença da geladeira, o que a geladeira tem é a temperatura mais baixa. Então, se eu vou lá guardar por um certo tempo, eu ponho na geladeira. Se de repente eu vou consumir essa minha carne, esse meu alimento só lá no futuro, então eu faço o quê? Eu coloco ele no congelador, coloco ele no freezer, porque essa temperatura mais baixa ainda vai aumentar o tempo da minha reação. Quando eu aumento o tempo da minha reação, eu diminuo a velocidade, eu diminuo a rapidez da minha transformação. Então, aí foi um exemplo com a temperatura. Se eu quero que ela vá rápido, a minha transformação aconteça rápido, eu aumento a temperatura. Se eu quero que ela aconteça de forma mais lenta, eu diminuo a temperatura. A mesma coisa quando a gente vai cozinhar alimentos. Se eu quero que esse cozimento seja rápido, eu aumento a chama. Se eu quero que ele seja mais lento, eu ponho no fogo baixo, né? A superfície de contato, a gente faz uso também, né? Quando eu foi a época de Páscoa agora, né? Se eu quisesse fazer ali o meu ovo de Páscoa, comprei a minha barra de chocolate, eu trituro ali ela para derreter. Dessa forma eu consigo derreter ela muito mais rápido do que se eu colocasse a barra inteira ali para derreter. Então esse é um exemplo da superfície de contato. Agora da pressão. Eu achei engraçado de ninguém ter colocado aí na interação que um exemplo da pressão é a panela de pressão, porque a panela de pressão não é um exemplo da pressão. Embora ela receba esse nome, ela não é uma reação que a gente altera o tempo devido à pressão. A gente altera o tempo de cozimento, por exemplo, do feijão, né, que é um grão duro, que ele precisa de bastante calor para ser cozido, a gente altera o tempo dele, porque quando a gente coloca ali o feijão e a água, a temperatura da água ela fica maior do que os 100 graus, porque a gente tem um aumento na pressão. Então, a gente faz com que essa reação aconteça mais rápido, não devido à pressão, mas devido ao aumento da temperatura. Porque lembra que eu falei que a pressão ela só altera reações onde as substâncias estão no estado físico gasoso? Certo? Pessoal, para continuar a aula, eu vou mostrar para vocês um experimento que a gente fez, que foi gravado, tá? Esse experimento vocês podem reproduzir na casa. Então, vamos começar com o roteiro do experimento. Então, eu vou apresentar para vocês o roteiro do experimento. Que materiais que a gente usou para fazer esse experimento? Foram usados comprimido efervescente, copos transparentes, água quente, água gelada, balança e cronômetro. Se na casa não tiver balança, pode reproduzir o experimento? Pode reproduzir sim, não tem problema nenhum. Tá? A parte experimental, como que a gente fez esse experimento? O comprimido ele foi dividido ao meio, foi pesado as metades, o peso de cada metade. Em um copo foi adicionado 100 ml de água quente, no outro copo tinha 100 ml de água gelada. Uma metade foi colocado no 100 ml de água quente e a outra metade foi adicionado no 100 ml de água gelada. E verificou-se o tempo que levou para consumir todo o comprimido, para a água consumir todo o comprimido. Agora, antes de apresentar o vídeo do experimento, eu vou fazer uma perguntinha para vocês, certo? A perguntinha é a seguinte: qual reação levará mais tempo para terminar? É a reação que foi feita com água quente ou é a reação que foi feita com água gelada? Tá? Então aí é só colocar um ou dois. Qual vocês acham que vai levar mais tempo para terminar? Água quente ou água gelada? Professora Regiane, os alunos estão comentando bastante e eles colocaram a alternativa 2. Então, de acordo com a resposta dos alunos, a reação que vai levar mais tempo para terminar é a água gelada. Então, vamos ver se a gente consegue comprovar isso de forma experimental? Então, agora vocês vão assistir um vídeo onde a gente faz esse experimento. Para realizar esse experimento, nós vamos usar 100 ml de água quente, 100 ml de água gelada. Vamos precisar de um comprimido efervescente dividido ao meio, uma balança de precisão e um cronômetro para verificar o tempo da reação. Primeiro passo, eu vou verificar a massa de uma das metades do comprimido. A massa dessa metade é igual a 1,8 gramas. Vou anotar a massa e sugiro que vocês também anotem aí no seu caderno. Eu vou verificar quanto tempo leva a reação dessa metade do comprimido em 100 ml de água quente. Verifiquem que a gente tem 100 ml de água quente e a gente tem 100 ml de água gelada. Poderia ser outro volume? Poderia ser outro volume.
desde que fossem volumes iguais. Poderia ser 200 e 200. Então, eu vou adicionar na água quente e vou cronometrar o tempo da reação. Quando eu colocar, eu aciono o cronômetro. Então, se a gente observar, essa reação ela tem uma liberação muito rápida de gás, né? E quando eu vou considerar que acabou? Quando todo o comprimido for consumido, quando não tiver mais comprimido ali. Observando a reação. Ainda temos comprimido. Pronto, não temos mais comprimido. Então, essa minha reação, ela levou 34 segundos. Então, eu vou anotar ali, são 34 segundos. 34 segundos. Então, a reação da água quente foi concluída. Então, a gente anotou a massa e a gente anotou o tempo dessa reação. Eu vou repetir o mesmo processo para a reação com a água gelada. Então, o volume de água está igual, eu continuo com os meus 100 ml, a diferença é a temperatura, que aqui eu tinha água quente, agora eu tenho água gelada. Então, eu verifico a massa dessa metade. A minha massa é 1,8 gramas. 1,8 gramas. E eu vou repetir o mesmo processo. Então, eu vou zerar o meu cronômetro. Vou zerar o meu cronômetro. Quando eu adicionar o comprimido, a minha metade ali, eu aciono meu cronômetro. Eu adiciono e aciono o cronômetro. E quando eu vou considerar que essa reação acabou? Quando todo o comprimido também for consumido. Aqui já dá para a gente notar uma grande diferença entre a reação com água quente e água gelada. Na primeira reação havia uma liberação de bolhas muito mais rápida, enquanto aqui as bolhas elas vão saindo de forma mais lenta. E consequentemente o tempo vai ser um pouquinho maior. Enquanto estiver comprimido, a nossa reação não pode ser considerada como finalizada. Temos um pedacinho de comprimido aqui no cantinho. Tem um pedacinho. Pronto. Podemos considerar que ela acabou. Então, essa reação, ela levou 1 minuto e 24 segundos. Então, vamos anotar aqui. 1 minuto e 24 segundos, certo? Pessoal, a massa de 1,8, ela não foi por coincidência. Eu cortei várias metades para ajudar na padronização do nosso experimento. Mas se você for reproduzir esse experimento na casa, não tem tanta importância, porque depois a gente vai fazer uma outra atividade. Então, esse foi o primeiro experimento onde a gente analisou a influência da temperatura na velocidade da reação. Pessoal, eu esqueci de pedir para vocês anotarem. É importante que vocês tenham anotado aí o tempo e a massa de cada reação. Então, para quem não anotou, anotem aí, por favor. A água quente, a massa do comprimido era de 1,8 gramas. E o tempo que a reação levou para terminar foram de 34 segundos. A água fria, a massa também é de 1,8 gramas e o tempo da reação foi de 1 minuto e 4 segundos. Porque vocês vão ter que fazer uma atividade e vão usar esses dados, certo? Então, pela interação que a gente teve no chat, a gente viu que a maioria dos alunos eles acertaram a questão. Que, de fato, quem levou mais tempo para terminar a reação foi o número 2, que foi a água gelada. Tá? Agora, a gente vai seguir com uma outra pergunta, né? Deixa eu ver.
Outra pergunta aqui. Minto. A gente vai seguir agora com o próximo experimento. Nesse próximo experimento agora, a gente vai testar a superfície de contato. Para realizar esse experimento, a gente vai precisar novamente de um comprimido efervescente, 2 copos transparentes, água, balança e cronômetro. É importante anotar os dados que vão aparecer no experimento. Uma das partes desse comprimido que vai ser dividido ao meio, nós vamos triturar. E vamos colocar nos copos volumes de água igual, 100 ml, que foi o que eu usei, e 100 ml. Essa água, ela vai estar em temperatura ambiente, então a gente não vai estar alterando a temperatura da água. Vamos colocar uma metade sem triturar num copo e a outra metade triturada no outro copo. E cronometrar o tempo que essa reação vai levar para acontecer. Então, é essa a nossa parte experimental. Pessoal, quando a gente fizer esse experimento, eu quero que vocês me respondam. Qual reação será mais rápida? A reação com o comprimido inteiro ou a reação com o comprimido triturado? Então, número 1, quem acha que é o comprimido inteiro que vai ser mais rápido? E número 2, que é o comprimido triturado. Então, vocês vão ter aí 1 minutinho para responder essa questão. Bom, professora, aqui pelo chat, as respostas que estavam surgindo é do comprimido triturado. Triturado. Número 2. Então, os alunos acham que a reação que vai ser mais rápida é o do comprimido triturado. Então, vamos ver se a gente consegue comprovar isso de forma experimental? Então, vamos assistir o experimento a seguir? Nós vamos usar novamente 100 ml de água e 100 ml de ar. A diferença é que a água, nesse caso, elas têm a mesma temperatura, então estão em temperatura ambiente. Eu dividi novamente o meu comprimido efervescente ao meio. Então, eu tenho uma metade aqui que eu não triturei e eu tenho outra metade aqui que ela está triturada. O procedimento é bem parecido com o experimento anterior. A gente vai adicionar uma metade, anotar o tempo, adicionar outra metade e anotar o tempo novamente. Então, eu vou verificar a massa dessa parte que não está triturada. Então, eu vou zerar aqui minha balança. A minha massa é igual a 2 gramas. Então, essa metade ela tem 2 gramas. Então, esse é o meu comprimido que não foi triturado. Vou acionar o meu cronômetro para verificar essa massa. Para verificar o cronômetro, vou acionar. Então, quando eu colocar, eu aciono. Acionei meu cronômetro. Observem que também há a mesma liberação de bolhas, só que de forma diferente do que a gente observou no experimento anterior, onde na água quente a liberação era bem maior e na água gelada ela era mais lenta. E vamos considerar de novo que a reação terminou quando todo o comprimido for consumido. Ainda temos o comprimido. Pronto, todo o comprimido foi consumido. E o tempo do nosso cronômetro foi de 48 segundos. Então, vou anotar aqui também. 48 segundos. O mesmo procedimento eu vou repetir agora com o meu comprimido triturado. Só que como ele foi triturado, eu vou precisar de um apoio para verificar a massa dele. Então, eu vou colocar aqui o meu vidro relógio em cima da minha balança. Eu vou zerar a minha massa para descontar o peso dele e vou adicionar a metade que eu triturei. Então, essa minha metade aqui, ela tem 2,2 gramas. Eu vou anotar ela, 2,2 gramas. Eu vou adicionar ela na minha água de temperatura ambiente e também vou cronometrar o tempo que ela leva para acontecer. Como que eu vou considerar? Eu vou considerar também quando acabar todo o comprimido que estiver aqui em cima. Então, eu vou tentar fazer de forma rápida. Então, eu aciono e aciono o cronômetro. Observem que a efervescência foi
bem mais rápida, né? Ainda tem um pozinho aqui, bem pouquinho, mas tem. Pessoal, não tem mais pozinho nenhum em cima, foi tudo consumido. Então eu considero que a minha reação, ela acabou. Então anota o tempo. Essa minha reação, ela levou 20 segundos para acontecer. 20 segundos. Então a gente fez aqui água em volume e temperatura igual. O que a gente fez de diferente? No primeiro, a gente usou o comprimido sem triturar. E no segundo, a gente usou o comprimido triturado. Ou seja, a gente modificou a superfície de contato. A gente aumentou a superfície de contato no comprimido triturado. Pessoal, então, ó, como a gente pode observar, vocês entenderam certinho o que foi dito e quase todos, praticamente todos os alunos, né, Roberta, acertaram, colocaram aí que a reação que ia ser mais rápida era do comprimido triturado, a reação número 2. Agora, o que eu vou apresentar para vocês? Eu vou apresentar para vocês essa reação que a gente observou aí, tá? Então, acompanhando aí no slide, né? Essa reação, ela foi feita pelo bicarbonato de sódio e o ácido cítrico, que são os principais componentes que tem naquele comprimido efervescente, que é um sal de fruta, né? Por que ele recebe esse nome sal de fruta? Porque a gente tem aí a reação do bicarbonato de sódio, que é uma base, e a reação do ácido cítrico, que é um ácido. A base e o ácido, eles reagem e formam um sal, que é o acetato de sódio. E tem também a água que estava dissolvendo eles e o gás carbônico que é possível observar ali quando ele fica efervescente, tá? Então, essa é a reação. Então, nos dois experimentos ali, o primeiro que foi água quente e água gelada. O primeiro que foi água quente e água gelada. O segundo, onde a gente teve a variação da superfície de contato inteiro e triturado, a reação foi exatamente a mesma. Então, a gente teve os mesmos produtos formados. O que a gente pôde observar de diferente ali? Que foi o tempo, né? Quanto maior a temperatura, mais rápido. Quanto maior a superfície de contato, também mais rápida, menor o tempo. Eu poderia, de repente, usar ali para comparar se vai mais rápido o comprimido triturado do que o comprimido inteiro, água em temperaturas diferentes? Não poderia. Seria mais ou menos eu falar assim, Roberta, nós vamos apostar uma corrida, certo? Só que eu vou descer o morro e você vai subir o morro. A distância é igual, mas as condições são iguais? Com certeza, Roberta, eu vou dar show em você, tá? Então, quando a gente vai comparar alguma coisa, a gente só pode ter uma variável. As outras a gente mantém constante. Tudo bem? Pessoal, ó, seguindo a aula aí, eu tenho mais uma perguntinha para vocês. Que é a seguinte. Agora é meio que um desafio. Eu quero que vocês formulem uma explicação para mim de como esse aumento da temperatura fez com que a reação ela tivesse um tempo menor. A gente sabe que quanto maior a temperatura, menor é o tempo. Como que isso foi possível? E a 2, lembra que eu pedi para vocês anotarem os dados de massa e de tempo? Vocês vão usar agora. Qual foi a velocidade média das reações? 1 e 2. Pessoal, ó, para responder essas perguntas, né? Como o aumento da temperatura pode ter influenciado no tempo da reação? A gente sabe que quanto maior a temperatura, menor é o tempo. Por quê? Foi o que foi dito no começo da aula, né? Quando a gente aumenta a temperatura, aumenta a agitação das moléculas. Então, se elas estão mais agitadas, aumenta o número de colisão, consequentemente, essa reação, ela tem a formação do produto de forma mais rápida. Então, eu faço com que o tempo da minha reação diminua, né? Porque velocidade e tempo são inversamente proporcionais. Mais tempo, menos velocidade. Mais velocidade, menos tempo. E qual foi a velocidade média das reações? Por que veio essa pergunta? Porque quando a gente fala em velocidade, a gente tem que levar em conta várias coisas. Porque, por exemplo, ali, se eu colocasse um comprimido inteiro em metade do comprimido, claro que metade do comprimido ele ia se dissolver muito mais rápido. Mas eu poderia falar que a velocidade dele é maior do que o outro comprimido? Não, porque a gente teria que levar em conta quem? A massa, tá? Então, eu vou apresentar para vocês aí o cálculo da velocidade média dessa reação. Então, ó, a velocidade média ela é calculada pela massa dividida pelo tempo. No caso, a nossa massa, ela está em gramas e o nosso tempo em segundos. Então, na água quente, a gente dividiu ali 1,8 gramas por 35 segundos.
Então, eu dividindo, eu cheguei no resultado de 0,05 gramas por segundo. Se eu for transformar isso em notação científica, eu vou andar uma casa com a vírgula, não é? Então, eu vou ter 0,5 gramas vezes 10 elevado a menos 1. Isso quer dizer o quê? Que em cada segundo eu consigo dissolver 0,05 gramas de comprimido efervescente na água quente. Na água gelada, o tempo mudou. A massa era 1,8, só que o tempo foi de 1 minuto e 4 segundos. Como o primeiro eu coloquei em segundos, o segundo eu também coloquei em segundos. Então, eu transformei esse 1 minuto e 4 segundos em segundos. Nossa, eu transformei errado, né, gente? Porque teria que ser 64, né? Não 84. Então, daí a reação ela deu 0,0006 gramas por segundo. Para transformar em notação científica, teve que andar com a vírgula ali, ó, 4 casinhas. Então, a gente tem 0,6 vezes 10 elevado a menos 4 gramas por segundo. Então, essa é a velocidade média dessa reação. Tá? Pessoal, agora é a próxima questão. Essa questão aí, ela está se referindo ao experimento 2, que foi a superfície de contato. Então, eu quero que vocês expliquem para mim como que essa superfície de contato ela influenciou no tempo. Eu sei que se a superfície de contato aumenta, o tempo da minha reação diminui. Mas por que isso acontece? E também façam o mesmo processo que a gente fez para o primeiro experimento. Calculem a velocidade média das reações. Pessoal, para voltar com as respostas, tá? Então, nessa primeira questão, como a superfície de contato pode ter influenciado no tempo das reações, novamente a gente vai se reportar lá às colisões, aos choques. Quanto maior a superfície de contato, maior o número de choques. Se teve um maior número de choques, a transformação ela foi mais rápida. Consequentemente, o tempo que ela levou para acontecer, ele foi menor. E a velocidade média das reações, a gente calculou novamente ali, dividindo a massa pelo tempo que ela levou. Porque nesse caso aqui na química, a gente está dividindo a massa pelo tempo, sendo que na física a gente usa o deslocamento. A nossa reação saiu andando? Não, né? A nossa reação foi ali a dissolução lá do nosso comprimido efervescente, né? A liberação de gás. Então, para exemplificar para vocês o cálculo, eu vou apresentar o slide a seguir, tá? Então, eu tenho ali a minha massa, que eram de 2 gramas do comprimido inteiro, e ele levou 45 segundos para ele ser totalmente consumido. Então, se eu dividir ali 2 gramas por 48, eu vou ter 0,04 gramas por segundo, ou seja, 0,4 vezes 10 elevado a menos 1 gramas por segundo. O comprimido triturado, a massa dele foi um pouquinho maior, foi 2,2 gramas, e ele levou 20 segundos para ser triturado. E a velocidade média dele fazendo essa divisão é de 0,1 gramas por segundo. Isso quer dizer o quê? Que em 1 segundo foi consumido 0,1 gramas. 2 segundos, 0,2 gramas. E assim por diante. Tá? Pessoal, ó, já está quase acabando nossa aula. Ó, para terminar a nossa aula ali, eu tenho mais uma atividade. Na verdade, não é a última atividade, mas é a última atividade que vocês vão fazer aí. Que é um desafio, pessoal. O que eu vou propor para vocês? Eu vou propor para vocês tentarem elaborar frases criativas usando algumas palavras, tá? Que a gente trabalhou nessa aula, mas essas palavras têm que fazer sentido, não pode ser solta. E a gente vai ler as frases mais criativas que aparecerem. Ou então eu vou desafiar alguém aqui para bolar uma frase criativa usando essas palavras. Ó, nossas palavras são transformações, ou então se quiser pode usar transformação também, rapidez, tempo, pressão, temperatura e superfície de contato. Eu dei uma lista de 6 palavras, eu quero que vocês usem pelo menos 3 delas numa frase. Pessoal, uma sugestão de frase que vocês poderiam ter formado. Por uma transformação ser rápida, eu preciso aumentar a temperatura e, consequentemente, eu diminuo o tempo. Ou coisas assim, vocês poderiam até usar outros tipos de frases mais criativas e tal, né? Mas aí fica a liberdade de vocês. Gente, para dar continuidade à aula, agora eu vou pedir para vocês responderem para mim mais 2 perguntas, tá? Que agora é o meu feedback da aula. Vocês conseguiram realizar as atividades? Escreva no chat o que vocês acharam da experiência. Foi possível realizar as atividades propostas? Experiência interessante.
Pessoal, nós notamos aqui que houve bastante interação no chat agora, né, Roberto? Sim, bastante, professora. Bastante. Eles estão colocando assim que gostaram muito, que acharam interessante os experimentos. Conseguiram realizar as atividades? Sim, colocaram vários, colocaram que sim. Muito bom, pessoal. Então, que legal que deu para participar, que deu para acompanhar. Essas atividades, seus professores podem usar também como referência na aula deles, né? Tirando suas dúvidas e inserindo mais conteúdos. Agora, para retomar, para finalizar a nossa aula, a gente vai sistematizar o que a gente viu hoje, certo? Então, ó, o que a gente aprendeu hoje? A gente aprendeu a influência da temperatura, da pressão e da superfície de contato no tempo que as reações levam para acontecer. Nós fizemos cálculo de velocidade média de uma reação. Nós comprovamos de forma experimental a influência da temperatura e superfície de contato no tempo que a reação leva para acontecer e nós compartilhamos experiências, né? Então, foi isso que a gente fez na aula de hoje. Mais alguma interação aí? Sim, eles colocaram que gostaram da aula e que fizeram direitinho. Pessoal, muito obrigada pela interação. Roberta, obrigada pela parceria. Muito obrigada, professora. E até a próxima. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, estudantes da terceira série do ensino médio, para mais uma aula de Química. Eu sou a professora Denise, estou aqui com a professora Regiane e o título da nossa aula hoje é Rapidez das Transformações Químicas, parte 2. Boa noite, professora Regiane. Boa noite, Denise. Boa noite, pessoal. Então, como a Denise já avisou, a nossa aula hoje a gente vai continuar o tema Rapidez das Transformações. Na aula passada, nós falamos lá sobre temperatura, sobre superfície de contato e sobre pressão. Nessa aula, a gente vai completar, vai terminar. Nós vamos falar, então, sobre a concentração e sobre a influência do catalisador no tempo que as reações levam para acontecer. Para começar a nossa aula, a gente vai ver as habilidades que vão ser trabalhadas hoje. Vamos ver as habilidades, então? Pessoal, ó, as habilidades que vão ser trabalhadas hoje. Reconhecer e explicar como funcionam as variáveis concentração e catalisador, que podem modificar a rapidez de uma transformação química. Investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções. Expressar-se, partilhar informações, sentimentos, ideias, experiências, além de produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Então, essas são habilidades que vão ser trabalhadas na aula de hoje. Para iniciar a aula, a gente vai retomar algumas coisas que foram vistas na aula passada. O que a gente falou? A gente falou, pessoal, que essas transformações, elas têm o seu tempo influenciado através de alguns fatores, né? Que a gente estudou ali. A temperatura, superfície de contato e pressão. Por que esses fatores conseguem influenciar a velocidade da reação, o tempo que a reação leva para acontecer? Porque para uma reação química acontecer, é necessário que haja colisões e é necessário que essas colisões elas tenham energia suficiente para quebrar as ligações antigas e elas também tenham orientação adequada para formar as novas ligações. Então, se faltar um desses fatores, a transformação não acontece. Então, qualquer coisa que influencie, que auxilie, que favoreça esses dois fatores, que é a orientação e a energia, ela vai fazer com que a nossa transformação aconteça mais rápido. Professora, qualquer transformação? Não, não é qualquer transformação. Só as transformações que elas se completam. Então, nesse caso, a gente não está falando em transformação que entra em equilíbrio químico. Beleza? Para dar um start na aula, eu vou colocar aí para vocês uma questão. E vocês vão ter um minutinho para responder. Então, eu quero saber o que vocês entendem por concentração. Então, pessoal, são muitas as interações pelo chat. Olha, professora Regiane, a Sabrina colocou aqui, medida moderada.
A Giovana colocou que é algo com muita substância. E a Larissa colocou elementos juntos. E aí, estão corretas essas respostas? Então, a gente pode formular uma resposta única para melhorar isso daí, né? Então, quando a gente fala em concentração, se de repente eu pegar e falar para vocês assim, nossa, nessa sala tem uma concentração grande de pessoas. O que eu quero dizer com isso? Que o número de pessoas que estão nessa sala não é o que acontece, que o número de pessoas que estão nessa sala é um número grande. Então, quando a gente fala em concentração, a gente está se referindo à quantidade. Se a concentração é alta, a minha quantidade é alta. Se a minha concentração é baixa, a minha quantidade ela vai ser pequena, certo? Pessoal, para dar continuidade, tem mais uma perguntinha aí para vocês. Aí. Já ouviu falar em catalisador? Sabe qual é o papel dele nas reações? Um minutinho para responder. Então, Denise, a gente teve alguma interação? Alguém aí já ouviu falar em catalisador? Faz ideia de que para que ele serve? Para que ele é usado? Olha, professora Regiane, teve alguns que colocaram aqui que nunca ouviram falar, né, Milene? Colocou que nunca ouviu falar. O Paulo colocou que separa cada elemento. A Amanda colocou que é algo que faz outra coisa acontecer. E o Bruno acrescentou aqui que serve para desconcentrar algo. E aí, professora? Ah, o Bruno foi espertinho, né? Ele já ligou com a concentração. Na verdade, aqui, Bruno, o catalisador ele não tem ligação com a concentração. A pergunta inicial da concentração é porque é um dos temas que a gente vai trabalhar hoje, concentração e catalisador. Catalisador, pessoal, eles são substâncias que ele agem no tempo da reação. Eles modificam o tempo que a reação leva para acontecer. Lembra que no início da aula eu falei que para acontecer uma reação é necessário que tenha energia para quebrar as ligações antigas e que a molécula ela tenha orientação para ela se ligar de novo e formar as novas substâncias? Então, o catalisador ele vai agir aonde? Ele vai agir nessa energia. Então, para dar um exemplo bem simples do que seria o papel desse catalisador. Imagina só que eu tenho um monte de areia num lado da sala, eu tenho que transportar esse monte de areia até o outro lado da sala. Se eu for pegar lá de punhadinho em punhadinho e levar, eu vou levar X tempo, com certeza esse tempo vai ser grande. E se de repente eu tiver um carrinho de mão para me ajudar? Eu vou lá, eu encho meu carrinho, levo areia, encho meu carrinho. O meu tempo ele vai ser bem menor. E vai ter acontecido alguma coisa com o meu carrinho? Depois que eu terminar o meu serviço, o meu trabalho, o meu carrinho vai continuar ali. Então, é esse o papel do catalisador. Ele faz com que a transformação ela aconteça mais rápido, só que com ele não acontece nada. Então, ele não participa. Ele participa até certa etapa, mas ele não é consumido e ele não sai ali como produto. Então, ele não muda o ciclo da reação. Ele muda apenas o tempo. Por que eu disse que ele mexe nessa energia? Imagina só que essa energia é a quantidade de força, a colisão que tem que ter todas as moléculas. Então, se essa energia for muito alta, poucas moléculas vão conseguir atingir. Agora, se essa energia for um pouco menor, um número maior de moléculas consegue atingir. E se mais moléculas conseguem atingir, mais rápida é a transformação. Imagina só que você quer comprar aquele videogame da hora, certo? Aquele videogame custa R$1.000 na loja. Pô, para eu conseguir juntar esse valor de dinheiro, vai levar um tempo. Então, eu não vou conseguir comprar. Mas e se eu chego lá e ele me oferece um crediário 10 vezes de R$1.000? 10 vezes de R$100. Ele vai facilitar, não vai facilitar? Então, eu vou conseguir comprar parcelado e vou conseguir comprar o meu videogame mais rápido. Então, é isso que o catalisador faz. Ele divide essa energia. Ele dividindo essa energia em parcelas menores, mais moléculas conseguem atingir essa energia e fazer com que a reação aconteça. Então, é esse o papel do nosso catalisador. Ele muda o tempo que a reação leva para acontecer. Tá? Dando sequência à nossa aula, pessoal, eu vou apresentar para vocês aí um roteiro de experimento, que a gente vai testar na prática esses dois fatores que a gente falou, que é a concentração e o catalisador. Então, o primeiro experimento é o seguinte. A gente vai utilizar vinagre, bicarbonato de sódio, água, 2 copos transparentes, 2 colheres, 1 colher de sopa, 1 colher de chá e um cronômetro para verificar o tempo que a reação leva para acontecer.
Essa reação, vocês podem repetir ela na casa de vocês, porque são com materiais simples e é bacana para comprovar. Agora a gente vai ver a parte experimental, como fazer essa reação. Para fazer essa reação, a gente vai precisar adicionar uma quantidade de água. No caso da reação que eu fiz, eu coloquei 20 ml de água. Coloquei 2 colheres de sopa de vinagre, uma pitada de bicarbonato de sódio e cronometrei o tempo. No outro copo, eu coloquei o mesmo volume de água, os 20 ml. Acrescentei, ao invés de serem 2 colheres de vinagre, como no primeiro copo, eu coloquei 4 colheres de vinagre, uma pitada de bicarbonato e cronometrei o tempo. Só com base nesse roteiro de experimento, eu vou pedir para vocês responderem uma perguntinha para mim. Certo? A perguntinha é a seguinte: qual reação levará mais tempo para terminar? A reação 1, que é aquela que tem 2 colheres de vinagre, ou a reação 2, que é aquela com 4 colheres de vinagre? Então, 1 minutinho aí para colocar 1 ou 2, a que vai levar mais tempo. Pessoal, vamos ver então quais foram as respostas? Ó, a pergunta era a seguinte: qual reação levará mais tempo para terminar? Denise, a gente tem maioria de respostas 1 ou 2? Então, professora Regiane, a maioria dos estudantes colocaram que é a 2. A 2, Denise, eu consegui pegar eles na pegadinha? Porque, ó, quando eu coloquei ali, qual levará mais tempo para terminar? Quer dizer o quê? A reação que vai ser mais longa, que vai demorar mais. Lembra que a gente conversou lá que tudo que ajuda as colisões, tudo que favorece o choque, ele faz com que a transformação aconteça mais rápido? Imagina você que você está numa sala onde tem poucas pessoas. Qual a chance de você esbarrar em outra pessoa? É bem pequena, não é? E agora, se a nossa sala está lotada, a minha chance de esbarrar em outras pessoas não é muito maior? Então, isso favorece as colisões. Então, quanto maior a concentração, maior é o número de colisões. Então, se a gente for olhar ali, qual dos dois tem maior concentração? O número 1, que eram com 2 colheres, ou o número 2, que eram com 4 colheres? O número 2 com 4 colheres. Agora, a gente vai comprovar isso de que a minha reação ela não foi rápida. Agora, se o meu tempo for pequeno, a minha reação foi rápida. Certo? Então, continuando, pessoal, a próxima atividade é a seguinte. Nós vamos fazer mais um experimento agora. Para esse experimento, que também pode ser reproduzido na casa de vocês, a gente vai usar os seguintes materiais que vão aparecer aí na tela, que é o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada volume 10, que é aquela água que a gente usa para pôr em ferimentos. Vamos usar 2 tubos de ensaio. Pô, professor, eu não tenho 2 tubos de ensaio. Pode ser copinho de vidro, né? Por que vidro? Porque a gente consegue ver a reação acontecendo. E uma batata. Como que vai ser feita essa reação? Essa reação vai ser feita da seguinte maneira. A gente vai colocar quantidades iguais de água oxigenada do peróxido de hidrogênio nos tubinhos, certo? Em um deles, eu vou colocar uns pedaços pequenos de batata e vou observar o que acontece. Então, esse é o nosso procedimento. Antes de apresentar para vocês o experimento, eu tenho uma perguntinha. Na verdade, acho que são 2 perguntinhas aí, tá? Então, vai aí para vocês as 2. Vai aí para vocês as perguntinhas. São 3 perguntinhas, né? Não, a perguntinha. Vai aí para vocês a perguntinha. São 2 perguntas, ó. Qual a diferença entre água e água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio? A batata, ela vai causar alguma alteração nessa reação? Então, eu peço que vocês interajam com a gente respondendo essas 2 perguntas. 1 minutinho para isso. Então, Denise, alguém aí sabe qual a diferença da água que a gente bebe para a água oxigenada? Olha, pelo visto, sim, professora Regiane. A Gabriele e o Lucas colocaram aqui que a água oxigenada tem mais oxigênio. Nossa, é exatamente isso, né? Por isso que ela recebe esse nome, né? Água oxigenada. A nossa água ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. E a água oxigenada ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio, certo? E alguém falou se a batata vai fazer algum efeito na reação ou ninguém nem lembrou da nossa batata?
Olha, lembraram sim da batata. Agora, no finalzinho das interações no chat, a Alice colocou que a batata irá mudar. E a Roberta também colocou que a batata ela vai alterar. Então, a gente vai ver agora esse experimento para ver o que essa batata vai mudar e o que essa batata vai alterar, para ver se elas têm razão, tá? Para esse experimento, nós vamos usar água oxigenada, volume 10, ou peróxido de hidrogênio, que é o nome químico dele. Então, eu tenho aqui 2 tubos de ensaio com volumes de água oxigenada. O que é essa água oxigenada? É uma água que ela tem uma quantidade maior de oxigênio do que a água que a gente bebe. Eu vou adicionar em um dos tubos de ensaio pequenos pedacinhos de batata cortada e vou pedir para vocês observarem o que acontece. Nessa minha água oxigenada. Se vocês observarem, é possível notar a formação de bolhas. Essas bolhas aqui é a liberação de gás e oxigênio que tem na nossa água oxigenada. Enquanto que a água oxigenada que não foi adicionada batata, não está acontecendo nenhuma transformação. Ou melhor, a transformação acontece, mas é de forma lenta e a gente não consegue observar. Pessoal, para dar continuidade na aula, como foi falado lá no vídeo, essa reação aí é a decomposição do peróxido de hidrogênio, né? É quando nossa água oxigenada, nosso peróxido, ele se transforma em água e gás oxigênio. Ali, a batata, ela teve uma interação sim, né? Como eles falaram, de fato, ela alterou e ela modificou. Ela alterou e modificou o quê? O tempo. Tanto que no vídeo eu acabei corrigindo, porque quando não tem a batata, tá só lá o peróxido de hidrogênio, a gente não vê nada. Mas não é porque a gente não vê nada que não está acontecendo a reação. Essa reação está acontecendo, só que ela está acontecendo tão lentamente que a gente não consegue enxergar as evidências. Certo? Pessoal, ó, continuando aí, tem mais uma perguntinha para vocês interagirem com a gente. A perguntinha é o seguinte: o que você observou nesse experimento? Alguém sabe me dizer qual o papel da batata nessa reação? Então, vocês têm aí 2 minutinhos para responder. Denise, alguém aí comentou o que eles observaram na reação? Qual foi o papel da batata nessa reação? Olha, professora Regiane, a Bruna comentou aqui que no início do experimento ela achou que a batata ia ficar preta, né? Mas vimos que isso não aconteceu. A Tainara colocou que a batata foi o catalisador. A Letícia escreveu energia. O Leandro colocou que a batata tem a ver com a formação de bolhas. A Esther colocou que a água oxigenada é o catalisador. Então, a gente tem 2 catalisadores aí, professora. A batata e a água? Então, na verdade, não. Na verdade, o catalisador ele foi nossa batata. Por que foi a batata? Porque a aluna não citou que a batata ia ficar preta? Sim. E a batata não ficou preta, ela não foi consumida. Então, acabei não mostrando, né? Do jeito que ela entrou, a nossa batata saiu. Ela fez o quê? Ela fez com que houvesse uma liberação maior do gás oxigênio. Então, ela contribuiu sim para a liberação de bolhas, que era o nosso gás oxigênio. Ela contribuiu para que essa reação fosse acelerada. Pessoal, eu vou mostrar aí para vocês a reação de decomposição do peróxido de hidrogênio, que está aí na telinha de vocês, ó. Então, o peróxido de hidrogênio, que é a nossa água oxigenada, é esse H2O2. Ele se decompõe formando água e gás oxigênio. Quando eu coloco a batata, essa decomposição acontece de forma mais rápida, acontece num tempo menor, tanto que a gente consegue ver a formação de bolhas, consegue ver o gás oxigênio saindo. Se eu deixar minha água oxigenada, de repente, ali aberta, exposta à luz, essa decomposição vai acontecer? Essa decomposição vai acontecer sim, só que ela vai acontecer de uma forma mais lenta que você não vai conseguir ver. E o porquê que essa batata tem esse perfil, ela consegue fazer isso? Porque a batata, ela serviu como catalisador e nela tem uma enzima que chama, a professora de biologia aqui pode até me ajudar, que chama catalase, que é a mesma enzima que tem no nosso sangue. Quando você tem um ferimento, você coloca a água oxigenada, ela não borbulha? Então, essa mesma enzima que tem no nosso sangue, ela tem na batata, que faz com que aconteça mais rápido. E tem uma série de outros catalisadores que são enzimas que fazem parte do nosso processo, né? Tanto a lactase,
né? Que quem tem... Eu não produzo. Você não... então eu ela tenho intolerância à lactose. tem intolerância à lactose. Então, quem tem intolerância à lactose, o organismo não produz ou produz em quantidade insuficiente essa enzima, que é o que ajuda a quebrar a lactose, que é o açúcar do leite. Então, essas enzimas, elas fazem parte do nosso dia a dia, né? Esses catalisadores, eles fazem parte do nosso organismo. Pessoal, continuando a nossa aula, tá? Para continuar a nossa aula, agora eu vou pedir para vocês mais uma interação. Alguém aí consegue me citar um exemplo onde você já tenha alterado a concentração de uma reação para fazer com que ela vá mais rápido ou que ela demore mais para acontecer? Um minutinho. Então, Denise, alguém aí citou uma situação em que fez uso dessa concentração? Olha, professora, temos algumas interações aqui. O Vitor Hugo colocou, sim, no suco. A Patrícia colocou no suco gelado. O Rafael colocou cozinhando. E a Roberta falou que quando usa bastante detergente para lavar uma louça engordurada. Ó, que legal, pessoal. Quando eles falam ali no suco, a gente sabe que tem sucos que são concentrados, então a gente acaba diluindo ele. Imagina só, eu tenho lá aquele meu envelopinho para fazer suco, que ele é para fazer 1 litro de suco. De repente, a Denise com a família dela não avisaram e vieram almoçar na minha casa. Vou ter que fazer o meu suco render. Aquele pacotinho que era para 1 litro, eu dissolvo ele em 2 litros. Esse meu suco vai ficar bom? Não. Não, ele vai ficar bem fraquinho, né? Por quê? Porque eu diminuí a concentração dele. E quando ela disse no suco gelado, aí daí a gente pode observar outro aspecto que foi da aula passada, que é a temperatura. Quando a gente aumenta a temperatura, a nossa reação ela tende a ir mais rápido, porque a gente favorece a agitação das moléculas. Então, a gente consegue dissolver uma quantidade maior. Então, eu posso fazer um suco em temperatura baixa com a concentração menor. Se a temperatura for alta, eu consigo fazer ele com uma concentração maior. Olha, tá chegando mais algumas respostas aqui. O Thales colocou café com leite. E a Marina falou assim quando ela vai cozinhar um ovo. Ela faz uso da temperatura, né? Sim, todas temperatura. Isso, todas da temperatura. E da concentração aí do detergente, sim, é um fato que a gente usa, né? Porque se eu tenho ali uma louça muito engordurada, eu vou ter que usar uma concentração maior do detergente. De repente, ali você tem aquela sua roupa que está manchada. A mãe não vai lá e não põe uma quantidade de sabão só na mancha. Ela está aumentando a concentração e favorecendo com que a reação aconteça mais rápido. Que reação? De retirar a sujeira, certo? Então, ó. Próxima pergunta, 1 minutinho para responder. Pessoal, conhece outros exemplos de catalisadores? Alguém pode me citar mais um exemplo de catalisador fora os que foram ditos aqui? E aí, Denise, alguém citou algum exemplo de catalisador? Citaram vários aqui. O Marcos colocou o sal. O sal? O sal. A Camila colocou fermento. E a minha xará aqui, a Denise, colocou gelo. A Isabela citou conservantes. Conservantes? Eu acho que aí o que se enquadra melhor seria o fermento, né? Porque ele tem micro-organismos que ajudam na fermentação, né? Tanto que em alguns processos a gente percebe que essas enzimas ajudam com que a transformação vá mais rápido. Né? Quem viu lá a parte da produção do etanol, sabe que para produzir através da cana-de-açúcar, para chegar na produção do álcool, é ao uso de enzimas, ao uso de fermento que são micro-organismos que fazem com que essa transformação aconteça mais rápido, né? Tem catalisadores que são usados em escapamento de carro, que garantem que a combustão seja completa. Tem catalisadores que são usados em tintas para fazer com que ela seque mais rápido. Então, tem N catalisadores que a indústria usa para acelerar alguns processos que são mais lentos. Pessoal, nossa aula já está chegando no final, tá? Então, antes do final da aula, pessoal, tem aí um feedback da aula, que tem algumas perguntinhas para vocês que eu vou pedir para vocês responderem, tá? São as seguintes. Vocês conseguiram realizar as atividades que foram propostas? E eu vou pedir para vocês darem um retorno no chat. Como foi a aula, se deu para acompanhar, se teve algum problema, se ficou alguma dúvida. 1 minutinho para isso.
E aí, Denise, os alunos conseguiram realizar as atividades? Olha, a maioria dos estudantes colocaram que sim. A Evelyn colocou aqui que a aula foi empolgante. A Camila colocou que você explica muito bem, professora. O Lucas colocou que ele não vê a hora de fazer os experimentos. Nossa, ponto positivo para todo mundo, hein? Brincadeira, pessoal. Ó, só para finalizar nossa aula, a gente vai retomar agora o que a gente viu hoje. Então, para dar tchau mesmo. Então, ó, o que a gente viu hoje? A gente falou sobre a influência da concentração na rapidez das reações. Nós vimos alguns exemplos de catalisadores. Comprovamos de forma experimental a influência da concentração e do catalisador no tempo das reações. E nós compartilhamos experiências, né? Então, foi isso que a gente viu nessa aula. Aprendemos bastante, né, professora? Exatamente. Espero que sim, né, Denise? Então, pessoal, finalizamos a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Olha, estão colocando aqui. O Ari colocou que a experiência foi bem legal. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei de participar dessa aula. Muito obrigada, professora Regiane. E até a próxima, pessoal. Muito obrigada, Denise. Obrigada, pessoal. Até a próxima.